em Lucas, capítulo 19, um texto muito conhecido por todos nós, fala de Zaqueu, publicano. Vamos fazer leitura. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: por que este se hospeda com homens pecadores? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho fraturado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, quando ele relata, é o único dos 4 evangelhos a qual vai falar a respeito de Zaqueu. E quando ele relata sobre Zaqueu, ele quer dizer que se Jesus escolheu Zaqueu, um publicano, um cobrador de imposto, alguém que traía a sua própria pátria, porque publicano era aquele responsável por cobrar o imposto do povo, e a maioria das vezes roubava, a maioria das vezes fraturava em cima, cobrava mais do que devia. Então, quando Lucas ele vem falar ao público gentil, porque esse era o público de Lucas, ele está dizendo: se Jesus marcou o encontro com Zaqueu, Jesus ele também pode marcar encontro com você, comigo, com qualquer pessoa. Então o relato é esse: Jesus estava na cidade, Zaqueu estava louco para ver Jesus, sobe em cima de uma árvore. Jesus, quando vê isso, diz: Zaqueu, hoje eu vou me repousar na tua casa, desce. Zaqueu desce. Quando a multidão vê esta cena, quando a multidão vê Jesus que é santo, Jesus que é perfeito, dizendo que vai para a casa de um pecador, começa a ver uma murmuração entre o povo, começa a ver aquele moitinho, aquele fala, aquele grupo que só sabe falar mal, que só sabe criticar, e começa: como este que diz que é santo vai se hospedar na casa de pecador? Esse era o problema de Zaqueu. Ele era um pecador conhecido. Todos conheciam o seu pecado, todos sabiam onde é a falha de Zaqueu. E essa talvez seja a diferença entre Zaqueu e a nossa vida, porque Zaqueu é um pecador conhecido, mas nós somos pecadores desconhecidos. O pecado de Zaqueu estava estampado para todo mundo ver. É cobrador de imposto, é pecador, é ladrão, rouba. Mas e os nossos pecados, que ninguém sabe, mas eles existem? Quem vive numa porta de um bar é um pecador conhecido, mas aquele que maltrata e trai a mulher dentro de casa, esse é um pecador desconhecido. Aquele que rouba, que fuma, é pecador conhecido, mas aquele também que acaba faturando em cima de um irmão, este é pecador desconhecido. Aquele que cobra com mais juros, esse é pecador conhecido. Aquele que deixa de pagar, aquele que veaca todo mundo que aparece, esse é pecador conhecido. Mas você que cobra juros mais do que devia, você é pecador desconhecido. Nós temos uma mania feia de destacar e julgar as pessoas que têm um pecado, que todo mundo sabe onde é o erro, que todo mundo sabe onde é a falha. Por isso, pelos nossos pecados ser desconhecidos, pelos nossos pecados não ser posto numa tela e não ser conhecido por todo mundo, nós nos sentimos no direito de julgar, no direito de questionar, no direito de saber e pensar que somos melhor, sendo que a nossa única diferença é que o povo do mundo lá fora
conhecidos, mas nós de dentro da igreja somos pecadores desconhecidos. Mas o que nos diferencia é que nós somos pecadores, sim, erramos sim, mas pedimos perdão todos os dias, ajoelhamos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, nos perdoa, Senhor, nos ajuda a melhorar. E você que está ouvindo essa live, eu te confesso e eu te falo esta noite: se ajoelha, começa a falar pro Senhor aonde está teus erros. Não se sinta melhor por ninguém que errou, por ninguém que pecou, por alguém que mostra e foi destacado o seu pecado. Coloca a mão na tua consciência e começa a perceber o tanto de pecado que você tem, porque a palavra do Senhor fala: aquele que não diz que não mente, esse já se faz mentiroso. Ou seja, aquele que diz que não peca, que não erra, esse é o mentiroso. E Zaqueu diz, Jesus diz: hoje eu vou para tua casa, Zaqueu. E Jesus não precisa dizer nada a respeito dos pecados de Zaqueu. Na mesma hora ele diz: Senhor, se eu tenho roubado essa pessoa, eu vou restituir. Oh meu Deus, muitas vezes mais. Se eu tenho errado, eu vou repartir toda a minha herança com os pobres. E isso nos ensina que para ter encontro com Jesus tem que ter mudança. Para ter encontro com Jesus tem que ter restauração. Jesus, quando eles encontram com a gente, algo tem que ser mudado. Na vida de Zaqueu, neste momento foi colocado um ponto: quando eu conhecia Jesus e quando eu não conhecia. Quem era Zaqueu antes de Jesus e quem é Zaqueu depois de Jesus? Se você diz que conhece Jesus e não tem uma linha divisória na sua vida sobre quem era depois de Jesus e o que você é agora depois de Jesus, você ainda não o conheceu, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Eu era assim quando eu conhecia Jesus, agora eu sou desse jeito depois que eu conheci Jesus. Eu falava assim antes de Jesus, agora eu falo assim depois de Jesus. Eu me vestia desse jeito antes de Jesus, porque depois que eu conheci Jesus, eu aprendi que meu corpo é morada, que eu tenho que andar com modéstia, com santidade. Eu falava desse jeito antes de Jesus, porque depois que eu conheci Jesus, eu sei que meu corpo, a minha fala, o meu vestir, o meu andar é para honra e glória dele. Então eu te convido a colocar o peso, a mão na sua consciência e analisar quem era você depois de Jesus e quem é você antes de Jesus. Porque se a sua vida, se as suas atitudes, se a sua personalidade, se seu jeito de ser continua o mesmo, eu sinto muito a te falar, mas você precisa se encontrar com Ele de verdade. Tem que haver uma linha divisória na sua vida. Quem era você depois de Jesus, antes de Jesus, e quem é você depois de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.